Boa noite a todos. É com satisfação que seguimos a programação do 5º Simpósio de Linguagens e Hermenêutica na Contemporaneidade, 3º Seminário Internacional de Teoria Crítica e Estudos Culturais e Descoloniais e a 4ª Mostra Interdisciplinar de Linguagens e Hermenêutica. Destacamos que, a partir do dia 22 de julho, estará aberta na página do Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social o edital de seleção do 2º semestre para mestrandos e doutorandos. Neste momento, saudamos a todos os presentes e convido a mediadora do primeiro painel desta noite, doutora Vanessa Neubauer, docente do Programa de Pós-Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social do mestrado e doutorado, para o uso da palavra. Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós recebemos todos a este evento. E agora eu gostaria de apresentar o Dr. Marcelo Silva de Souza Ribeiro, professor, pró-reitor de graduação, docente do mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Vale São Francisco, Univasf, professor do mestrado em Formação de Professores e Prática Interdisciplinares, UPE. Professor Marcelo, então, vai trazer as possibilidades do diálogo e os destinos humanos na contemporaneidade. É com imensa alegria, professor Marcelo, que nós o recebemos na Universidade de Cruz Alta, no 5º Simpósio de Linguagem e Hermenêutica na Contemporaneidade e na 5ª Mostra Interdisciplinar de Linguagem e Hermenêutica e 3º Seminário Internacional de Teoria Crítica e Estudos Culturais e Descoloniais. Seja bem-vindo, professor Marcelo. Muito obrigado, professora Vanessa. Obrigado também aqui em proporcionar, né, uma das pessoas que tem levado, né, tem conduzido estes eventos, né? Então, obrigado também aqui a presença do professor Vanderlei, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora, né, da professora Vânia e todos que estão aqui, né, contribuindo para a transmissão desse evento, a todos que estão aí acompanhando, aos colegas da Universidade de Cruz Alta. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Realmente é uma grande satisfação. Muito obrigado. Tá. Então, fiquei aqui, gente, esperando. Ficou um silêncio aqui, porque eu fiquei esperando, né? O que é que ia ser, mas recebi aqui um avisozinho. Pode começar, Marcelo. Então, eu vou começar. Eu vou fazer uma leitura, né? Mas eu vou tentar uma leitura que não fique maçante, tá? Mas é uma forma que, nesse momento, assim, eu vou me sentir mais confortável, mas eu estou preocupado também em que vocês possam acompanhar e que seja interessante também, tá? Então, como foi já anunciado pela professora Vanessa, né, o título dessa minha apresentação, dessa minha fala, chama-se Possibilidades do Diálogo e os Destinos Humanos na Contemporaneidade. Bastante pretensioso, e eu vou até falar um pouco sobre isso, né? E diria que também termina sendo uma coisa, ao mesmo tempo, que toca todo mundo e vaga também. Bom, apesar de nos colocarmos como pós-modernos, né, e almejarmos o salto do transhumanismo, sob muitos aspectos, ainda somos como os nossos pais, dos nossos pais, dos nossos pais. A saga humana, precipitada por antigas indagações que esbarram em nossas beiras das zonas abissais, continua a vibrar as angústias da existência. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos ou o que somos? O que podemos? O que é verdade? O que é realidade? Qual o sentido da vida? Essas são algumas das velhas perguntas que até hoje nos perscrutam, ainda que façamos de tudo, inclusive muito barulho, para não as ouvir. Desejo, então, nessa fala, confessar, no sentido dado por Santo Agostinho, de conversar sobre os destinos que nos tocam nos dias de hoje. E, ao dialogar, ao conversar, apostar na abertura de entendimentos. Claramente, isso soa, como eu disse no início, deveras pretensioso da minha parte.
uma vez que eu não sou filósofo, minha formação inicial é em psicologia, e também por arvorar a trazer resposta para questões tão colossais como os desafios humanos na contemporaneidade. Por outro lado, parto da premissa de que os destinos humanos dizem respeito a cada um de nós, sem com isso tender a uma ideia de individualismo e nem uma ideia de fatalismo. Diz respeito a nós revivermos as questões centrais dos nossos mistérios, dos nossos entendimentos inconclusos, inclusive, para atualizarmos aquilo que nos cabe enquanto humanos e, ao retomarmos tais questões, confrontarmos os desafios dos nossos tempos. Fazemos, então, um caminho enquanto atores caminhantes, dialogando e habitando entendimentos. Fazemos, então, sendo assim, não posso me furtar de mim mesmo, ainda que seja tão insignificante enquanto indivíduo que aposta na abertura de entendimentos aos destinos humanos. Na tradição da hermenêutica, o problema do caminho, portanto, do método como um meio que garantiria a verdade, assim como a condição de ser da compreensão, sempre se tensionaram, sobretudo a partir de Gadamer, que assumiu a perspectiva ontológica numa linha direta de influência heideggeriana. Contudo, tal perspectiva de que a compreensão diz respeito à condição de ser, na verdade, não descarta a outra vertente do legado hermenêutico que aborda as condições para proceder à boa interpretação, que tem a ver com o diálogo. E aqui eu cito o próprio Gadamer: a capacidade constante de voltar ao diálogo, isto é, de ouvir o outro, parece-me ser a verdadeira elevação do homem à sua humanidade. Assumindo, então, essa tensão histórica que vai da preocupação com o caminho para se chegar a algum lugar, mas, ao mesmo tempo, sabendo que esse caminho só é possível na vivência e experiência, professora Vanessa, do entender e interpretar, do explicar e do compreender, como algo inexorável ao humano, apresentamos aqui nosso projeto para essa fala, para essa conversa, para essa confissão. Alinhamo-nos com a ideia de que as perguntas são fundantes e necessárias. Daí porque a filosofia indica ser nascedora das questões, uma vez que assumi-las permite-nos situar o lugar e dizer de onde viemos. Afinal, esse outro legado de Gadamer, ao chamar a atenção às nossas perguntas, afinal, esse é um outro legado do Gadamer, a chamar a atenção às nossas perguntas. Importante ainda lembrar que as perguntas, a depender, podem ser entendidas como constituidoras dos diálogos. O pensar, portanto, enquanto entendimentos que se desdobram em interpretações, são possibilidades do diálogo. E, por isso, a minha confissão. A proposta aqui é elencar alguns dos chamados desafios da contemporaneidade, como a questão ambiental, o modo de produção e a relação com as tecnologias digitais, tomando-os como possibilitadores de configurações de destinos da humanidade via o diálogo, tal como proposto por Gadamer. Eu ainda procuro articular o entendimento de destino, segundo Nietzsche, como algo que se pode desejar enquanto afirmação da vida, com a questão da finitude trazida por Gadamer, no sentido de possibilidades de novas compreensões. Para tanto, a ideia de fusão de horizontes indica ser fulcral no sentido de acolher o chamado destino humano, mas, ao mesmo tempo, entendê-lo como possibilidade de abertura para novas respostas. Longe de um ensaio filosófico, que seria uma heresia da minha parte, busco discorrer como um caminhante as experiências acontecimentais que me tocam, como a experiência da finitude da vida, no sentido de refazer o que me compete como indivíduo que é chamado a responder ao seu tempo
e que nesse percurso, quiçá, convida outros a fazerem o mesmo. Suponho e aposto, finalmente, que assim haverá possibilidade de diálogos aos destinos humanos na contemporaneidade. Bom, na minha conversa, portanto, que é de pectus, que é de peito, de coração, trago minhas experiências iniciais no contato com as angústias arcaicas e um dos prismas originários da minha formação, que foi a descoberta da morte no brincar. O entendimento de finitude aguçou todo um olhar para a vida que, como psicólogo, venho refletindo e agindo no mundo ao interpretar e me interpretar os colossais desafios dos destinos humanos na contemporaneidade. Quando eu tinha 5 anos, resolvi desenterrar uma lagartixa após 2 dias de seu funeral no quintal de casa. Havia ficado muito curioso e pensativo sobre a morte, a finitude e, consequentemente, sobre a vida. Essa experiência significativa aguçou a minha sensibilidade para a questão da finitude desde muito cedo, e isso tem me acompanhado até hoje. Sem dúvidas, a morte enquanto saber da morte e a morte enquanto limite inexorável da vida são condições da existência que provocam no humano sua própria condição humana. Daí, o necessário aprender a lidar com a angústia e todo o movimento do viver humano, inclusive o de repetir os caminhos dos nossos pais. A lida humana, diante da sua condição, pode ser algo perigoso, pois há o risco de conduzir ao fatalismo das coisas, ao cinismo diante da vida, ou mesmo à fuga permanente aos barulhos e todo tipo de anestésicos. Sobre esse perigo, os gregos antigos se referiam a Sileno, ser mítico e seguidor de Dionísio, que morava nos bosques. Em uma dessas sabedorias míticas, é contado que o rei Midas, após insistir que Sileno contasse qual a melhor e mais preferível coisa para o ser humano, este o respondeu: por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível. Espera aí que deu um branco aqui, gente. Só um momento. Minha tela caiu. Voltou. Por que me obrigas a dizer-te o que seria para ti mais salutar não ouvir? O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível. Não ter nascido, não ser, nada ser. Depois disso, porém, o melhor para ti é logo morrer. Haja fatalismo, não é Nietzsche, né? Este nascimento da tragédia. Este fatalismo diante da vida é a própria pressão da existência quando a sentimos, quando a olhamos. Quem nunca pensou na própria finitude? Na finitude daquele que amamos? Quem nunca se sentiu insignificante? Talvez os ruídos e distrações do mundo contemporâneo tenham provocado algum efeito narcótico, obnubilando o sujeito e disfarçando o sentir esse peso da existência. Embora seja perigoso sentir a gravidade da vida, no sentido da força da gravidade, mas também gravidade no sentido da vida ser perigosa, tal como disse o personagem de Guimarães Rosa, né? Viver é perigoso. Ou saber ouvir as palavras de Sileno faz sentido embarcarmos na nossa própria aventura de existir. Até porque as palavras de Sileno escancaram o inexorável da vida. Não há como escapar. E ao encarar a vida em sua tragédia, alcançamos a leveza e a alegria de viver num fluxo de atualizações do bem viver, do viver bem, do viver saber com o outro e no mundo. Existem perspectivas possíveis de lidar com o saber da morte e a morte enquanto limite da vida. Uma dessas perspectivas é olhar para aquilo que Nietzsche intuiu como a sua grande virada, que foi descobrir o eterno retorno da vida, ou seja, a vida que sempre vem, renasce, e renasce com renovada força. Há uma apreensão da vida enquanto movimento que, sem negar a morte como um fim supremo, a tem como ponto necessário para uma nova vida. E tem a apreensão da morte também como um movimento,
pois o novo que sempre vem de algum modo sob o seu fundamento. Essa intuição nietzschiana do eterno retorno também pode ser tematizada a partir do contraponto feito pelo próprio Nietzsche a Schopenhauer no que diz respeito ao fatalismo da repetição, do tempo cíclico e repetitivo como aquilo que vivemos como os nossos pais dos nossos pais. Schopenhauer sentiu o peso da vida a partir daquela outra sabedoria mítica de Sísifo, que foi condenado a passar a eternidade rolando uma grande pedra montanha acima, e que, chegando ao topo, a pedra cai e recomeça tudo de novo. Era essa a intuição de Schopenhauer. Afinal, isso não se passa conosco? Não sofremos várias vezes e temos que continuar a sofrer? Não presenciamos outros morrerem e assim será até a nossa morte? A vida não seria uma eterna repetição? Novamente, há uma distinção intuída por Nietzsche quanto à questão da repetição. De fato, há, mas sempre um retorno potente e renovado. Certamente, o Sísifo que chega ao topo da montanha, já cansado, e vê a pedra rolar para baixo, é diferente do Sísifo esperançoso que começa a rolar os primeiros passos montanha acima. São perspectivas de lidar com o saber da morte e com a morte enquanto limite. Gadamer abordou a questão da finitude como parte central de sua hermenêutica filosófica. Gadamer enfatiza a importância da compreensão na interpretação e argumenta que nossa existência é marcada pela finitude, ou seja, pela limitação inerente à nossa condição humana. Para Gadamer, a finitude não deve ser vista como uma limitação negativa, mas como uma condição necessária para a compreensão mútua e a interpretação significativa do mundo. Ele argumenta que é precisamente porque somos seres finitos que estamos abertos ao diálogo e à compreensão das perspectivas dos outros. Nossa finitude nos impede de ter uma visão abrangente e absoluta do mundo, e mesmo que a queiramos, e é essa falta de totalidade que nos leva a buscar o diálogo com os outros e a considerar diferentes perspectivas. Além disso, Gadamer destaca que a finitude está intrinsecamente ligada ao tempo. Nós, seres humanos, estamos inseridos no tempo. Somos seres do tempo. E é através do tempo que desenvolvemos nossa compreensão e interpretação do mundo. Nossa experiência temporal nos leva a reconhecer a mutabilidade e a historicidade das coisas. E isso influencia diretamente nosso processo de interpretação. Assim, a finitude em Gadamer não é apenas uma limitação negativa, mas um elemento essencial para a compreensão e a hermenêutica mesmo. Nossa finitude nos conecta ao mundo e aos outros, permitindo-nos buscar a compreensão mútua e a interpretação significativa em um processo contínuo de diálogo e interação com o mundo. Graças aos limites, somos seres de projetos, de aberturas, uma vez que habitamos na compreensão que se reelabora no diálogo. A ideia de frônesis, portanto, se refere a esse saber prático do diálogo conosco, com o outro e no nosso tempo e com o nosso tempo, mas não é só um saber da prática. Não é só uma virtude da inteligência prática. A frônesis pressupõe uma atitude ética, que, por sua vez, aperfeiçoa essa mesma virtude. Esse diálogo maior passa necessariamente pelos desafios que vivemos. E, ao dialogar, atualizamos nossos entendimentos, possibilitando dizer algo, ainda que parcial e momentâneo, sobre os nossos destinos, que aqui é concebido via perspectiva nietzschiana, ou seja, os destinos são como caminhos que podem ser aceitos e, uma vez abraçados em amor fati, em um grande sim à vida, são refeitos. Essas questões do destino e dos limites finitudes, por sua vez, remetem a outra ideia gadameriana, que é a fusão de horizontes, justamente no sentido de abraçar toda a história que nos antecedeu, que chega até hoje, traduzindo o passado na linguagem do presente. Os problemas ambientais que criamos, as ameaças dos colapsos da vida decorrentes do modo de produção e consumo, ou mesmo
As disrupturas possíveis advindas pelas novas tecnologias digitais são construções históricas que chegam até nós como desafios atuais. Abraçar toda essa história é tomá-la como ponto de partida, mas há que ter coragem e abertura para o diálogo. E ao dialogar com esses desafios, atualizamos os entendimentos, trazemos algo novo e fundimos horizontes dos destinos humanos. Podemos, então, dar respostas aos desafios da humanidade? Para abordar alguns desses desafios, vamos agora trazer cenas possíveis infelizes do cotidiano. Vamos supor que estamos andando em uma praia e, ainda que não faça parte da nossa imaginação primeira, encontramos plásticos de todo tipo compondo o ambiente de areia, conchinhas, mar, algas. O destino é isso. Está aqui na gente, na nossa frente, e mostra o que está posto e o nosso modo de sermos, até porque vivemos a era antropocêntrica, ou seja, a marca humana no mundo é tão profunda que alterou toda a dinâmica do planeta. Vamos para uma outra cena. A cena do shopping, onde centenas de pessoas circulam inebriadas, consumindo produtos, sendo elas mesmas parte do consumo. O shopping é o ícone sagrado da contemporaneidade, onde vivemos os encantos cintilantes dos produtos a serem vendidos, porque foram feitos para o consumo e toda sorte de símbolos que podem estarem ali contidos. A produção humana gira pela lógica do consumo em uma perpétua retroalimentação, sustentando um sistema do capital cada vez mais ávido e veloz de produzir e consumir e acumular riquezas. Por fim, a última cena faz referência à digitalização da vida via os inúmeros dispositivos pelos quais nos conectamos e orientamos nossas vidas, mas que também vão nos constituindo enquanto seres que se digitalizam. A cena aqui é icônica e trivial. A cena da pessoa de cabeça baixa manuseando o smartphone. Ao reduzir tudo ao digital, ao algoritmo, abrimos espaço para a substituição do homem pela máquina. No entanto, somos muito mais que digitais. Nesse caso, a linguagem não é apenas uma aplicação de sentido ao mundo. Aqui cabe uma observação. O problema não são as ferramentas, mas a lógica produtivista, consumista, contida nos dispositivos que possibilitam controles profundos de vida. Nota-se, então, excessos, acelerações, consumação inautêntica, crise ambiental, de novo aqui deu uma parada, só um instante, crise ambiental, hecatombe da biodiversidade, e isso tudo constituem os nossos destinos. A infelicidade prosperante, a desvitalização da vida, a digitalização da vida são os nossos destinos. E por isso mais, e por mais que isso possa trazer incômodos, e por mais que não queiramos enxergar, abraçar esses destinos, no sentido de encará-los, é ponto de partida para dialogarmos e estarmos na fusão de horizontes. E isso é algo que diz respeito a cada um de nós, ao mesmo tempo que é algo da humanidade. Nossas depressões, ansiedades, massacres nas escolas, esgarçamentos das relações e a tristeza que vivemos pode nos dizer algo, ou melhor, pode ser ponto de partida para diálogos acerca do que e como vivemos. E isso abre para uma dimensão ética. A postura ética do diálogo proposto por Gadamer configura-se como uma via para os homens se encontrarem, se respeitarem em suas diferenças, burlando o esquema metódico que crê na homogeneização do humano. E já finalizando, essas cenas, embora indiquem situações diversas, parecem trazer alguns pontos de convergências que passam pelo esgarçamento das relações, como eu mencionei, a quebra de vínculo, a redução do humano à condição de objeto e o empobrecimento do diálogo.
O humano parece mais solitário e necessitando de comunidades, naquele sentido trazido por Agamben. A vida que vem, a alegria trágica, portanto, é também o saber compartilhar e estar com o outro. E aqui a ética passa a ser da ordem da relação e do diálogo. Muito obrigado. Agradecemos a excelente fala do Dr. Marcelo e, nesse momento, eu convido a mestranda Dandara Conceição para as perguntas do público. Bom, boa noite agora a todos os ouvintes, né? Gostaria já de parabenizar o professor Marcelo pela sua fala, né? Foi realmente muito profunda e acho que gerou mais perguntas do que certezas, o que é ótimo. Bom, então vou passar para as perguntas e comentários do chat. O professor Adelson Costa colocou potente reflexão. Como precisamos compreender que o diálogo é uma condição humana, condição de uma existência solidária. Também a Conceição Marques fez um questionamento. É interessante pensar no diálogo conosco. É difícil as pessoas perceberem esta possibilidade de relação com o próprio eu? Deixo para ir para o professor responder, depois eu venho com outros questionamentos. Então, é um prazer, né, responder aqui a Adelson, a Conceição, aos amigos, né? Adelson, Conceição fazem parte, né, do nosso grupo, né, de diálogos em Gadamer. Então, muito obrigado aí pela participação e colaboração. A gente tem conversado muito sobre isso, né, Conceição, né, Adelson, sobre esses desafios, né, de como a gente, de uma certa forma, assim, proporcionar essas reflexões, né, no nosso cotidiano, né? Então, tanto o Adelson quanto a Conceição são professores, trabalham também na educação básica. Acho que é uma das preocupações, né, de como trazer essas discussões para a sala de aula com os jovens, né? Então, recentemente eu estava lendo, né, um pouco sobre o encontro do do Gadamer, né? Deu um branco agora, Derrida, do encontro do Gadamer com o Derrida, né? O famoso encontro, né? Que a princípio foi um encontro meio infértil, né? Porque não provocou aquilo que se esperava, aquele grande debate, aquele grande diálogo e tal, mas que ao longo do tempo percebeu-se que houve muita reverberação, né? Esse diálogo saiu ecoando, né? Tanto em relação a Gadamer, que continuou escrevendo e pensando sobre aquele encontro, quanto para o próprio Derrida, né? Mas é o Derrida que vai dizer como o encontro foi impactante, né, para ele, embora naquele momento ele não tenha se referido ao Gadamer e tal, mas e ele vai dizer assim, olha, foi impactante, mais ou menos isso, foi impactante pelo jeito do Gadamer, pela forma do Gadamer, né? Então, eu acho que, pelo menos é uma coisa, e como professor e psicólogo, né, não adianta você falar de diálogo se você não vive o diálogo, né? Não adianta você falar de virtudes se você não vive virtudes. Não adianta você falar de Frones e do bom viver se você não vive, né? Então, eu acho que, pensando na educação, que é de onde eu falo, né, o campo da educação, acho que a educação ela tem que ser pensada a partir daquilo que a gente consegue viver, né, da autenticidade da gente na relação com o outro. Então, eu acho que essa é a melhor forma da gente tocar o outro, né? A melhor forma da gente tocar o outro num encontro vivo, né? Num encontro, o Roger chamava num encontro autêntico, né? Então, é uma tentativa de responder o que você trouxe, Conceição, essa provocação sua. Bom, também a Amy, então, colocou excelente.
A Beatriz Souza também colocou maravilhoso, umas palminhas, parabenizando. A Cicleia colocou também parabéns, professor Marcelo, excelente palestra. A Erinete colocou muito interessante, parabéns. A Joyce também, excelente palestra, parabéns. E aí o Mário colocou que seria interessante retomar a ideia do sentido ético do diálogo intersubjetivo e a sua amplitude no contexto humano maior, no contexto dos conflitos bélicos mundiais. É verdade, é verdade. O próprio Agamben fala um pouco sobre isso, essa comunidade que vem, né? Essa comunidade que vem, essa comunidade humana que vem, ou seja, só vem comunidade, só vem comunidade se a gente se reconhecer no outro, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, em futuro, se a gente pensa em perspectivas da humanidade adiante, né? Considerando esses desafios colossais que nós vivemos na atualidade, como as questões ambientais, os conflitos bélicos, não que não existissem, talvez tivéssemos muito mais conflitos, mas os conflitos que vivemos hoje são conflitos de uma potência de extermínio, né, absurda. Então, esses desafios colossais nos demandam, né, uma parada e uma inflexão aí de para onde é que a gente vai, o que é que a gente faz, que caminho vamos tomar. E se nós queremos continuar ainda um pouco mais, né, nesse planeta, né? Então, assim, a comunidade possível que vem, ou seja, a humanidade possível, né? As reinvenções humanas, não é a reprodução dessa humanidade, mas as reinvenções humanas possíveis que podem vir, só podem vir, né? Se tivermos essa fundamentação ética. E essa fundamentação ética tem muito a ver com essa capacidade de reconhecer o outro, né? Na sua alteridade, na capacidade da gente se relacionar, né? Na capacidade da gente se reconhecer no outro, ainda que com estranhamentos, com diferenças, com tensões, né? Ontem na palestra, o professor estava falando sobre a questão do empobrecimento da experiência em Walter Benjamin, né? E que é isso, né? Um mundo muito individualista, é um mundo que vai empobrecendo vai empobrecendo a sua experiência. Então, a necessidade da gente se conectar, estávamos falando ainda há pouco, né, professora Vanessa, sobre isso, da gente se articular, da gente se reconhecer, das redes, dos grupos, das relações, das comunidades, né? Nessa minha fala, eu trouxe muito essa questão da morte, da finitude e tal, né? E assim, quem viveu ou que está vivendo alguma experiência de luto sabe muito bem que a melhor forma, né, da gente lidar com essa violência inexorável da vida é, é com o outro, é na relação com o outro, é no abraço, é no afago, né? É com a família, é com os amigos, é com o grupo que se reconhece de alguma forma. Não que tenhamos uma visão e queiramos, né, romantizar as relações no sentido idílico de um paz e amor eterno. Não é isso. Não é isso. Isso também não acho que faça parte da nossa natureza também, mas eu acho que é essa capacidade da gente se reconhecer no outro e se sentir pertencente de alguma forma, né? Então, acho que aí, talvez, quando a gente fala dessa dimensão ética, acho que aponta um pouco por aí e que talvez a gente esteja perdendo isso, né? Talvez a gente esteja perdendo isso. E isso é algo que me preocupa muito. Eu acho que isso talvez seja algo assim, poxa, mas a gente está falando de conflitos bélicos, isso, como é que você vai conversar lá com, com os caras que estão lá no conflito da Ucrânia, o Zelensky, né, o outro lá? Não é não nesses termos, mas de novo, né, como educador, em processos educativos, né, como é que a gente está construindo, né, a nossa sociedade, né? Como é que a gente está pensando, né, a nossa humanidade? Eu acho que é mais nesse nível que eu estou me referindo, né? O Ricardo perguntou, Marcelo, como fica o diálogo no momento hiperconectivo em que a máquina também, às vezes,
é colocada como um sujeito de diálogo? Na minha fala, eu faço uma observação, né? Que o problema não são as ferramentas, né? As ferramentas, inclusive, somos máquinas, num certo sentido. Olha meus óculos, a gente tem próteses, né? É um relógio, a gente está se falando por aqui. Então, era a enxada, era a pedra lascada, então, a própria linguagem como instrumento simbólico. Então, o problema não são as ferramentas, né? Porque o problema não são as ferramentas. O problema é qual é a lógica embutida na forma como a gente concebe, usa, se relaciona com essas ferramentas. Acho que essa é muito mais essa questão, né? Então, por exemplo, é uma curiosidade, né? Esse grupo que eu faço parte, esse grupo de estudos sobre Gadamer, eu não conheço as pessoas presencialmente ainda. Talvez um deles eu tenha visto em algum momento, mas e assim eu tenho uma relação de amizade com eles, né? Meu filho teve algumas namoradas, todos pelo Tinder, né? A atual namorada que ele ama e tal, pelo Tinder, né? Então, a gente está aqui se falando, né? As pessoas estão nos ouvindo ali pelo YouTube, então, acho que não há problema. Acho que não há problema. A questão é como é que a gente vai se relacionar. O problema é que eu vejo que a gente está numa situação, às vezes, muito vulnerável e que é difícil para muitas pessoas lidarem com esses meios, né, com esses dispositivos, com esses alçapões que existem, né, com essas as ciladas, né, com as bolhas, né, com os algoritmos que vão controlando e que vão penetrando na nossa vida, que vão tomando conta da nossa vida, né, que vão nos dominando, né, nos laçando. E a gente está muito mal preparado para lidar com isso, né? Então, isso torna um perigo, né? Porque isso, na verdade, se você olhar atentamente, assim, são corporações que controlam, né? E há interesses econômicos, não, há muito poucos outros interesses, mas se você olhar para o grande funcionamento dos sistemas de comunicação digital que estão mediando esses processos, são corporações econômicas, né? Então, essa aí é também um grande desafio para a humanidade, né? Um desafio assim absurdo, né? Que talvez a gente não consiga nem calcular, né, os desdobramentos disso aí. Então, lidar com isso é algo do nosso destino, né? Do nosso destino. Bom, a Lucimara, então, colocou, professor, o senhor acha que ainda estamos vivendo os reflexos da pandemia nesse contexto apresentado? Eu acredito que ela tem que dizer na ideia de finitude, trazendo para o Gadamer também. Claro, né? Claro, esse passado aí nos constitui ainda, né? E nos constitui de modo ainda muito presente, né? Lutos, né? Evasões no sistema escolar, né? Reelaborações de vida, pessoas que estão se reorganizando. Então, é claro que a pandemia ela ainda ecoa, ela está presente na vida, ela nos constitui, mas nos constitui de modo que a gente também está ressignificando, né? De modo que a gente também está ressignificando. E é uma coisa que eu sempre digo, né? Assim, o fato da gente ter vivido, né, determinadas experiências não garante aprendizagens, né? A gente pode passar batido, né? Então, a gente viver, nem experiência, a gente viver por certas situações não garante que a gente aprenda, por exemplo, que a gente aprenda, né, com essas situações. Então, acho que esse também é um outro grande desafio, né? Porque a gente viveu uma pandemia, assim, isso, assim, algo bastante inusitado na humanidade, assim, praticamente parou, né, o mundo nesse sentido. E vem a pergunta, né? Nós aprendemos com a pandemia? Foi uma experiência, né, que proporcionou, né, mudanças, né? Embora a gente ainda sinta reflexos dela, que ela nos constitui, mas cabe aí uma outra pergunta. Nós aprendemos no sentido assim, olha, isso aqui não estava legal, vamos pensar desse jeito, vamos viver assim? Parece que não. Pelo menos para uma boa parte. Por exemplo,
Uma coisa que eu acho muito bacana de muitas populações do Oriente é que, quando as pessoas estão com sintomas gripais, elas usam máscaras, né? É legal, que é um sinal de cuidado com o outro, né? Um sentido de cidadania, de vida social, de respeito, de pensar no outro. Algo simples, mas isso significa uma capacidade de eu viver ali em cidade, e se eu tenho sintomas gripais, eu vou usar máscara, porque eu estou preocupado com o outro. Claro que tem as correções sociais, tudo isso, os controles, etc., multa, tá? Mas, não sei aí para vocês, mas do lado de cá, poucas pessoas, quando estão com sintomas gripais, estão usando máscaras. Aprendemos? Bom, então, professor, gostaria de lhe parabenizar novamente, né? Aqui temos muitas parabenizações, muitas felicitações dos ouvintes pelo YouTube. Então, eu vou passar agora para minha colega para fazer o prosseguimento da próxima palestra, né? E mais uma vez lhe agradeço. Obrigada, Dandara. Agradecemos ao professor Marcelo pela excelente explanação, com certeza foi muito edificante, né? E nesse momento eu passo, então, a palavra para a professora Vanessa para as considerações finais desse painel. Então, Marcelo, a gente agradece imensamente, né? Foram excelentes reflexões. Com certeza, a hermenêutica de Gadamer é a hermenêutica da finitude. Eu acho que tu é muito feliz quando tu traz essa orientação com relação à finitude, né? Nos faz pensar aí, né? Nos chama a pensar aos elementos da finitude, e para Gadamer, a finitude ela é muito importante, para sua hermenêutica, a finitude é extremamente importante. Então, todas as reflexões que tu nos traz são importantes, a gente agradece, né? Tu vens abrilhantar o nosso evento, muito obrigada. Nós poderíamos ficar a noite inteira aqui, nós teríamos assunto. Muito obrigada mesmo. O pessoal pode continuar escrevendo perguntas, depois a gente encaminha para o professor Marcelo por e-mail. E seja bem-vindo sempre à Universidade de Cruz Alta. O PPG tem a maior alegria em recebê-lo.